Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes. Em companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual vamos ler em 1 de Reis, capítulo 17, versículos 1 em diante, e diz: Ora, Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Chuvas de bênção pela palavra de Elias. No último dia, este é o nosso tema para esta ocasião. Podem sentar, queiram ter a bondade. Através da Escritura, encontramos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ainda na mensagem que Cristo esteve pregando, nos falando sobre a água de bênção que Ele derramaria para os crentes nele. Ele diz: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Isso ele dizia do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Isso está em São João, capítulo 7, versículo 37 ao 39. E agora, encontramos que, através do profeta Joel, no capítulo 2, Deus prometeu também a chuva temporã e a chuva tardia. Portanto, nos fala de um derramamento do Espírito de Deus que veio no dia de Pentecoste e um derramamento do Espírito de Deus que virá neste tempo final para realizar a colheita dos filhos e filhas de Deus, ou seja, do trigo, que está prometido em São Mateus, capítulo 13, versículos 30 ao 43, onde Cristo diz, através do Evangelho de São Mateus, o que estará acontecendo neste tempo final. Na parábola do trigo e do joio diz, na explicação que Cristo dá, no capítulo 13 de São Mateus, versículo 36 em diante, diz: Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa pecado
e todos os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha, de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui nos mostra nessa parábola Cristo que, para o fim do tempo, o Filho do Homem enviará os seus anjos para realizar a colheita, o recolhimento do trigo, e vai o joio ser queimado. Isso será na grande tribulação, onde será queimado o joio, como diz Malaquias, capítulo 4. Certamente aquele dia vem e arderá como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Saúde. Ou seja, o sol de justiça é Cristo em sua vinda, e vindo com suas asas de cada lado, no monte da transfiguração de cada lado estavam Moisés e Elias. Foi no capítulo 16 de São Mateus que ele disse: alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vir. Vamos ler tal como está. Capítulo 16, versículo 27 ao 28 de São Mateus diz: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos. Os seus anjos são as duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, que vão se repetir para chamar e juntar 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. E então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Fomos transladados ao reino de Jesus Cristo, e é nesse reino composto pela Igreja do Senhor Jesus Cristo que ele vem, pois é a sua igreja a que tem a promessa da vinda de Cristo para o tempo final. Continua dizendo no capítulo 17, versículo 1 em diante: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol. Como diz Malaquias, aquele que teme meu nome nascerá o sol de justiça, trazendo saúde e salvação nas suas asas. E aqui, Cristo está mostrando, nesta visão, o que será a vinda de Cristo, a sua igreja, no tempo final, para buscar os crentes que estão vivos, vir com aqueles que morreram e ressuscitá-los em corpos eternos e glorificados, e aos vivos transformá-los para serem iguais a Cristo nosso Salvador. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Esta é a ordem da segunda vinda de Cristo, porque o Filho do Homem vem com os seus anjos. Isso é o que nos diz a leitura que tivemos. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um segundo as suas obras. Capítulo 16, versículo 27 ao 28 de São Mateus.
E no capítulo 17, subiu com seus discípulos Pedro, Tiago e João para mostrar em visão a ordem da sua vinda. Em seguida, em São Mateus, no capítulo 24, versículos 30 em diante diz... Vamos ler primeiro o versículo 27 do capítulo 24 de São Mateus. Pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Em seguida, no mesmo capítulo 24, versículo 30 em diante, diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Aqui nos mostra novamente Cristo, que o Filho do Homem vem com os seus anjos no Monte da Transfiguração, quando mostrou como será a sua vinda. Os anjos ali eram Moisés e Elias. Pois a promessa é, de Malaquias capítulo 4, versículo 1 ao 6, que Deus enviará Elias. O reverendo William Branham soube que viria um quinto Elias e que viria com Moisés. Esses são aqueles que apareceram no Monte da Transfiguração e são aqueles que chamarão e juntarão 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. Portanto, assim é como virá a chuva de bênção pela palavra de Elias para o povo hebreu e para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma bênção grande há para a igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final. E é que Deus vai derramar de toda a sua plenitude sobre a sua igreja, a adotará, vai transfigurar, vai transformá-la, vai transformar os nossos corpos, e então todos seremos a imagem e semelhança de Cristo, nosso Salvador, para poder ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. O rapto será em carros de fogo, como foi com o profeta Elias. Deus o levou em carro de fogo quando Moisés morreu. Também o arcanjo Miguel se encarregou do corpo de Moisés. A Escritura nos diz que quando o homem rico morreu, foi sepultado, mas quando Lázaro morreu, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Ou seja, que os crentes no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, quando morrem fisicamente, são levados por anjos ao paraíso. Portanto, a única esperança para o ser humano é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que se encarnou e foi conhecido pelo nome de Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo é a única esperança para o ser humano. O próprio Cristo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém pode chegar a Deus se não for através de Jesus Cristo. Cristo é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que aparecia aos profetas do Antigo Testamento e depois se encarnou e habitou no meio do povo hebreu. Em Zacarias, capítulo 3 e capítulo 4 nos fala desse mistério, e também em outros lugares da Escritura nos fala desse mistério da vinda do Senhor, como Malaquias capítulo 3, onde nos diz:
E vamos ler para ter o quadro claro. Capítulo 3 de Malaquias diz: Vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Esse foi João Batista, precursando a primeira vinda de Cristo. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, o anjo do pacto, a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos exércitos. A quem João Batista estava preparando o caminho? Ao anjo do pacto, ao anjo de Deus, que é Cristo em seu corpo angelical, o qual se faria carne, o Verbo se encarnaria e habitaria no meio do povo hebreu. João foi quem preparou o caminho, precursando a primeira vinda de Cristo. Precursor da primeira vinda do anjo do pacto em carne humana. E para o último dia, Deus enviou o mensageiro precursor da segunda vinda de Cristo, para preparar o caminho a Cristo em sua segunda vinda. O mistério da segunda vinda de Cristo está contido no sétimo selo de Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. Mistério que será revelado em breve à Igreja do Senhor Jesus Cristo, que nos dará a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. A revelação do sétimo selo tem o anjo que desce do céu em Apocalipse, capítulo 10, que é o anjo do pacto, Cristo, vindo no último dia como o leão, clamando como quando um leão ruge, 7 trovões, emitindo suas vozes. E a igreja estará escutando a voz de Cristo de forma consecutiva, que estará escutando 7 trovões, que contém a revelação da segunda vinda de Cristo. Isso é o que os 7 trovões estarão revelando. O mistério da segunda vinda de Cristo, que nos dará a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Também foi mostrado ao reverendo William Branham que haverá uma grande carpa catedral, onde o anjo do pacto, a coluna de fogo se moverá e falará e atuará num lugar pequeno de madeira que estará numa grande carpa catedral. Aí será que Deus trará a maior bênção de todas as etapas da igreja, e isto é para este tempo final, para o tempo que nos correspondeu viver pela graça e vontade de Deus. Aí veremos a manifestação plena do poder de Deus. Receberemos chuvas de bênção, a chuva tardia e temporã ao mesmo tempo, caindo sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Chuvas do Espírito Santo, do Espírito de Deus, para subir-nos, elevar a nossa fé ao nível que necessitamos para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. A vinda de Cristo para o último dia é com os seus anjos, que são Moisés e Elias, o ministério das 2 oliveiras, se repetindo no tempo final. Portanto, estejamos preparados, porque grandes bênçãos da parte de Deus há para mim e para quem mais? Para cada um de vocês também. Portanto, estejam preparados.
O trigo amadurecerá totalmente com o sol de justiça. A presença de Cristo em sua igreja neste tempo final nos amadurecerá na palavra, no conhecimento da sua palavra revelada, das suas promessas reveladas para este tempo final, do que está prometido que Deus fará neste tempo final, o que Deus cumprirá e trará grandes bênçãos para todos os crentes nele. E aí estará as bênçãos que a Igreja do Senhor Jesus Cristo tanto tem esperado para receber a fé, para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Chuvas de bênção pela palavra de Elias no último dia. Grandes bênçãos da parte de Deus, através da palavra de Elias, de Moisés e de Jesus, há para todos os crentes em Cristo neste tempo final. A palavra revelada, os 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10, nos falando no tempo final na era de pedra angular, nos dando a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Assim como para receber o Espírito Santo no dia de Pentecoste, estavam crendo na primeira vinda de Cristo e o seu cumprimento para a nossa transformação. Os crentes estarão vendo e crendo na segunda vinda de Cristo no tempo correspondente, e assim receberão a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Chuvas de bênção pelas palavras de Elias no último dia. Foi para mim uma bênção grande estar com vocês nessa ocasião. Amanhã estarei novamente com vocês no lugar correspondente, aqui. E nesta noite, há um jantar também, clube de pesca, assim que deixo ao licenciado aqui, Billy Paras, para que faça o anúncio e estejam cientes das atividades que faltam para serem realizadas hoje e amanhã. Que Deus os abençoe e os guarde. Muito obrigado por vossa amável atenção. Todos a una sola voz podemos decir: gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén. Amén y amén.